Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Retrato Público. Neste programa, estamos recebendo a vereadora Marina Calegaro, do PT. Vereadora, muito obrigada por estar aqui conosco no Retrato Público, falando um pouquinho sobre o seu mandato. Camila, um prazer estar aqui na TV Câmara. Quando eu vinha para cá agora, eu me lembrava do primeiro retrato público que eu fiz no meu primeiro mandato. E de máscara, me lembrava, né, época ainda da pandemia, nós nos resguardando, toda uma proteção, né. Tínhamos até sessões que eram virtuais. E é tão bom estar aqui agora, né, novamente, no meu segundo mandato, conversando com vocês, falando das nossas ações, daquilo que a gente pretende, principalmente para a nossa cidade, para o povo de Santa Maria, né, que precisa de representantes que tenham um olhar social, humano. E eu penso que o nosso mandato faz esse trabalho. E a gente quer muito construir política pública com responsabilidade, com seriedade, voltada para as pessoas da nossa cidade. Vamos então retomar um pouquinho desse histórico. Qual a diferença da vereadora Marina de 2020 para a vereadora Marina que assumiu no segundo mandato? Eu penso que mais maturidade, né? É diferente, é um processo totalmente diferente, mas com mais tranquilidade, eu vejo. Mais segurança nas minhas ações, porque a reeleição, ela é a reafirmação de que o povo entendia que o nosso trabalho era importante para a cidade e que a gente deveria continuar aqui. Então eu me sinto mais tranquila nesse mandato, mais madura, com mais compromisso sempre, né? Eu tenho muito isso na minha essência, a responsabilidade. Eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro sem saber que eu tenho um compromisso amanhã, um compromisso com o povo da nossa cidade, né? Então é muito por isso que eu quis continuar aqui no parlamento e mais tranquila agora, mais madura e com mais compromisso pelo povo de Santa Maria, como eu digo. Mas certamente é um momento muito positivo para mim, para a minha vida também. Vereadora, vamos analisar a sua comunidade, digamos assim. O seu mandato é bem territorial, né? Teve bastante voto lá do bairro Nova Santa Marta. Lá que a senhora começou também a sua atividade política. Conta um pouquinho para nós essa história. Eu tenho uma ligação lá com a comunidade, com até as lideranças que lá existiram, hoje não estão mais. Mas eu tenho uma peculiaridade que eu sinto, uma proximidade com a comunidade lá. Desde que quando eu fui assessora parlamentar, eu sou filiada ao PT há 21 anos, e comecei a trajetória política lá, militando, trabalhando, um pouco no anonimato, mas depois, agora, a gente cada vez mais com o pé na comunidade, conversando com as pessoas, ouvindo elas, tentando atender as demandas. Então é tão bom quando a gente tem a referência de um povo, né, e de territórios. Mas a gente tem um olhar para toda Santa Maria, principalmente para as pessoas em vulnerabilidade social, porque a gente entende que a política pública e o Estado e os nossos representantes, e eu como representante tenho que estar lá, né? Devo estar lá, principalmente os vereadores, né? Que são os políticos mais próximos das pessoas. Então por isso que a gente sempre procura estar nos espaços, estar nas comunidades, caminhando, dialogando, ouvindo, trazendo as demandas que com certeza daí a gente consegue trabalhar com mais concretude, eu vejo, porque quando tu vai até o espaço, tu consegue visualizar e entender o que as pessoas estão passando. Então a gente tem um carinho especial lá pela Nova Santa Marta e um respeito também, né, a maior ocupação da América Latina e que cada vez mais ter proximidade, não só com a Nova Santa Marta, mas com todos os bairros e vilas da nossa cidade. Vereadora, é importante essa ligação que a senhora tem com a comunidade, né? Volta e meia, eu que acompanho as suas redes sociais, vejo a senhora nos bairros, nos fins de semana, nos feriados, enfim, com essa conversa direta com a comunidade.
Isso alimenta o meu trabalho e também como uma representante. Eu me sinto satisfeita hoje como vereadora porque eu posso fazer essa interlocução com as pessoas, indo até as pessoas, dialogando, conversando. Eu sempre disse que eu não queria ser uma vereadora sentada no gabinete. Não era meu perfil. Meu perfil era muito mais de estar nos espaços, de ir visitar em loco, de estar dialogando, de estar caminhando, do que estar aqui dentro cumprindo uma função institucional. Claro que eu tenho que cumprir algumas funções aqui, mas eu gosto muito mais de estar fora da Câmara, ouvindo a comunidade para que a gente possa atender as demandas deles. Então, com certeza, para mim, essa é a parte mais satisfatória do meu trabalho enquanto parlamentar. Vereadora, agora vamos falar da sua ligação com o movimento LGBTQIA+. A senhora foi uma das primeiras vereadoras, eu acho, que oportunizou que uma mulher trans trabalhe aqui na Câmara de Vereadores. A senhora também está sempre levantando essas pautas, defendendo. Como é que é o seu relacionamento? Como é que começa essa defesa das pessoas LGBTQIA+. Primeiro que eu sou um ser humano que entendo que a gente deve respeitar o respeito, a diversidade, a igualdade. Eu nasci assim, eu fui criada muito assim. Eu acho que vem muito da minha essência, da minha origem, o não ter preconceito de nada, nem de raça, nem de gênero, nem de religião. Meus pais me criaram muito assim, né? E eu acho que é muito da minha essência isso. E é uma bandeira que eu me aproximei pela minha essência de vida mesmo, por eu entender que a gente tem que respeitar toda essa diversidade que o mundo, né, tem. Eu não entendo por que tão preconceito, eu não consigo. Para mim é inadmissível o preconceito, porque eu fui muito criada nesses pilares assim de vida, né? Eu fui criada numa comunidade muito simples. Eu morei na zona rural, poderia ser uma menina mais conservadora, mas jamais eu me vi assim. E quando eu vim para Santa Maria, né, comecei a ter amigos, pessoas da comunidade LGBT. E depois, na minha profissão como advogada, também me aproximar das pautas de pessoas que me oportunizaram a estar hoje defendendo, né? Tive a oportunidade de defender alguns casos, infelizmente, né, que eu digo que são transfeminicídios, que é o caso da Carol, da Verônica, de forma voluntária, né? Ainda os julgamentos não saíram, né? Ainda não tivemos um desfecho, marcado o júri para 2026 ainda. Eu acompanho esses processos também. E depois a gente quis muito trazer essa pauta aqui para dentro da casa, e é o que a gente vem fazendo, né? Através do Janeiro Lilás, que é um mês onde a gente dialoga com vários segmentos acerca da política pública, né? Em todos esses eixos, né? E eu acho que a gente vem fortalecendo. Até a gente recentemente recebi uma mensagem no final de semana de uma menina que a gente ajudou na questão do nome, da troca de nome e gênero, né? Que era uma mulher trans. E ela me agradecendo o meu trabalho, o meu papel. É obviamente, Camila, que não é o meu espaço de fala. Eu falo enquanto mulher cisgênero, né? Heterossexual. Mas defensora dessa causa e que está de mãos dadas em qualquer situação de preconceito, em qualquer situação de discriminação, de desvalorização e de luta pela política pública, podem ter certeza que a vereadora Marina vai estar tomando a frente e ajudando, né? E já enfrentei, inclusive, pessoas de poder econômico da cidade que tiveram falas preconceituosas. Não me arrependo nem um pouco de ter feito esses enfrentamentos. Faria novamente, se necessário. Então, eu acho que a gente tem um papel importante aqui dentro e, com certeza, eu tenho muito orgulho de estar lutando junto com eles. E como é que é trazer essa pauta, que é uma pauta que ainda gera algum desconforto para algumas pessoas, para um lugar
mais conservador, digamos assim, um lugar mais patriarcal, né? Um lugar onde a maioria são homens, que é a Câmara de Vereadores. A senhora sofreu algum tipo de preconceito por isso? Eu penso que eu adquiri um respeito muito grande aqui dentro da casa. E hoje eu já trouxe várias pautas difíceis de combate à fome e à miséria, né? A pauta das mulheres, a gente conseguiu introduzir com mais, eu acho, não eventualmente aqui dentro da casa, não é de forma eventual, é uma forma permanente. E a pauta LGBT também está dentro desses eixos. Então eu vejo que a gente rompeu muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu tive uma sensação de respeito dos meus colegas parlamentares. Eles sempre respeitaram, né, essas minhas posições, as pautas que eu defendi. Teve situações que não fui acatada, mas nem por isso deixei de debater, ou por medo, ou por receio, ou porque alguém ia pensar que o mandato da vereadora Marina estava só pautando a questão LGBT ou a questão das mulheres. Não, eu sempre entendi que a nossa posição aqui é importante e sempre fui respeitada aqui dentro. Mas vejo que rompemos algumas barreiras e fico muito feliz de ter sido uma pioneira aqui dentro, né? Já teve outros parlamentares que trouxeram essas pautas, mas eu vejo que o nosso mandato é muito presente e permanente. Então a gente fica feliz de estar evoluindo enquanto cidade e enquanto parlamento também, né? A senhora citou sobre o rompimento, né, da questão das pessoas em extrema vulnerabilidade social, extrema pobreza, da qual a senhora foi autora de um projeto de sugestão que sugeriu ao Poder Executivo que se fornecesse, se desse um auxílio emergencial para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Fale um pouquinho sobre essa questão e como que a senhora pretende seguir articulando nesse mandato esse tipo de política pública. Eu tenho muito orgulho desse projeto, né? Foi um projeto que eu vejo assim, de uma importância muito grande, porque se nós formos falar, muitas pessoas passam necessidade, muitas pessoas hoje não têm 3 refeições ao dia, né? Ainda existe isso, ainda existe essas situações na nossa cidade. E quando a gente propôs o projeto, que na verdade era de caráter permanente, né? E eu tentei, inclusive, colocar dentro do orçamento uma perspectiva de 5 milhões anuais, que não é um valor absurdo se nós formos ver, para atender as famílias mais pobres do nosso município, né? A nossa ideia sempre foi que ele fosse de caráter permanente, mas a gente já teve uma grande vitória de que todos entendessem a importância num período mais drástico da pandemia, né? E a gente pautou já outras vezes o projeto, né? Agora mesmo no período que agora vai fazer 1 ano em maio, né? Eu todos os anos, na verdade, trouxe sugestões para os presidentes, né? De inclusive transferir o orçamento da Câmara, que a gente devolve anualmente, valores para a questão da renda. Mas não houve um entendimento, né? Mas a gente todos os anos pautou isso, e o ano passado não foi diferente, né? A gente propôs que um projeto de sugestão, de novo, para atender as famílias em situação de calamidade, criando um auxílio, como foi criado na pandemia, e inclusive com a utilização dos nossos recursos. Porque a Câmara, infelizmente, né, por razões de gestão, enfim, não questiono aqui, cada um faz a gestão da casa, eu não faço parte da mesa diretora, mas devolve valores. E por que não devolver esses valores para a questão da segurança alimentar? Poderia, para as famílias de maior vulnerabilidade, isso ter se tornado uma regra aqui da casa, como foi naquele ano, que a gente utilizou
o prefeito implementou o auxílio, foram 2 parcelas de R$200 em novembro e dezembro, né? E com os recursos da Câmara. E ele é muito semelhante com um projeto que existe no governo do estado, que são 4 parcelas de R$100. Por que Santa Maria não tem um auxílio, né? Então, a gente pretende dar continuidade, sim, mas durante a outra legislatura eu fiz várias conversas e tentativas, mas infelizmente sem êxito, né? Mas não foi por falta de proposição ou da nossa iniciativa. Então, a gente quer pensar alternativas. A resposta que sempre vem é a falta de recursos. Mas a Câmara poderia novamente demonstrar, né, que tem preocupação com o povo e principalmente com a segurança alimentar. E repetir o que foi feito naquela legislatura anterior, num período de pandemia. Mas não é um período de pandemia, não, mas é um período de dificuldade. A gente sabe que tem muitas pessoas passando necessidade e com certeza um auxílio para comprar alimentos, gás de cozinha e também produtos de higiene pessoal iria ajudar muito as pessoas mais vulneráveis da nossa cidade. Vereadora, sobre essa questão da segurança alimentar, acho que a gente precisa falar sobre a sua mediação enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, que recebeu moradores lá do centro da cidade que estavam reclamando sobre a questão da distribuição de alimentos ali na Rua 24 Horas. A comissão intermediou um diálogo com o executivo e conseguiram um espaço lá no restaurante popular para que os coletivos que entregam esses alimentos, que às vezes é a única alimentação que aquelas pessoas têm, né, durante o dia, pudessem fazer a distribuição desses alimentos lá no restaurante popular, né, numa sala em anexo ali. O que acontece é que uma recente decisão do Ministério Público retira de lá esse local, né, esse local que teria uma segurança alimentar mais, digamos assim, mais rígida para a entrega desses alimentos. Como é que a senhora vê essa mudança, que ainda está em curso aí, mas pretende sair do papel? Eu, na época que a gente conseguiu fazer essa interlocução, até foi um pedido da própria gestão, né, que a Comissão de Direitos Humanos, em função do papel que ela representa, fizesse essa mediação também. E a gente recebeu moradores, porque era distribuído ali na Rua 24 Horas, e penso que o consenso foi muito positivo. Eu fiquei muito satisfeita com aquela mediação, porque a gente sabia que essas pessoas que recebem esses alimentos precisam de um espaço digno, né, para que elas possam se alimentar. Talvez é a única refeição no dia para elas. E a gente até se manifestou publicamente agora, contrária ao espaço que quer ser dado, né, ao município, porque não tem condições aquele espaço ali. É muito. Até eu estive ali recentemente, passei ali, tem odor, não é um local apropriado, muito escuro à noite, né, só se botasse uma iluminação muito boa, se fizesse uma reforma muito boa. Mas penso que o município tem que assumir essa responsabilidade, porque hoje quem trabalha nesses grupos são pessoas voluntárias. É todo um trabalho de doação e de solidariedade. Eu já me manifestei publicamente, né, não aceitando essa troca da gestão. É importante que a gestão tenha um olhar humano para toda essa situação e social, né, e que dê condições mínimas para que esses grupos possam trabalhar. Eles estão fazendo um papel que o poder público deveria estar fazendo. Então, minimamente, o poder público tem que se responsabilizar e dar um espaço com mais dignidade para atender essas pessoas. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, eu faço parte dela ainda, fiz parte nos 4 anos, tive a oportunidade de presidir ela, 2 oportunidades na legislatura anterior, e nós pautamos muito a questão dos moradores de rua. O diálogo com as casas que acolhem essas pessoas, a luta pelo centro pop, né? A dignidade no tempo, na época da vacina, a comissão saiu em loco
avisando as pessoas, os moradores de rua que iam ter vacinação, recolhimento de alimentos, recolhimento no período crítico do frio. A gente fez uma campanha também para recolher alimentos, para destinar para as casas de acolhimento, ajudando. O Sindgêneros, inclusive, nos ajudou com diversos produtos. Então, eu tenho muita felicidade da comissão ter sido bastante atuante nessa pauta e seguirei atuante, né, e vigilante, cobrando do Executivo que eles tenham um espaço com dignidade. Vereadora, vamos falar agora sobre a Procuradoria Especial da Mulher, né? A senhora foi a primeira procuradora e volta agora a ser novamente a Procuradora Especial da Mulher. Como é que foi lá no início, para a senhora que foi autora de um projeto, na verdade, que a mesa diretora acolheu, a casa implantou essa procuradoria. Como é que foi? Por que a senhora propôs? Muito pelo meu ativismo, né, de trabalhar. Eu sou advogada, nem estou vereadora. Participei também ativamente da comissão da mulher advogada, onde a gente atendia muitas pautas envolvendo as mulheres, na advocacia também, no ativismo também, na luta, né? Ainda coordeno a força-tarefa de combate aos feminicídios da região central. A gente tem um grupo que faz muitos anos, que trabalha desde 2019, e eu assumi essa responsabilidade aqui na região. E, por isso, a gente propôs, enquanto mandato, a criação de um espaço que atendesse as mulheres vítimas de violência, mas também atenda as mulheres que são vítimas da omissão do poder público enquanto política pública voltada para as mulheres, que é esse o viés da Procuradoria da Mulher, né? Inspirada muito no Congresso Nacional, que existem, né, a Procuradoria da Mulher, e que tem a função de estimular que as Assembleias Legislativas dos estados tenham, a exemplo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que tem procuradoria também, né? Então foi muito inspirada nesses espaços, dialogando com pessoas que também ajudaram na construção lá na Assembleia Legislativa. A gente propôs aqui, né? Entendo que é uma ferramenta importante. Nós atendemos mais de 50 casos na legislatura anterior. Neste ano já atendemos 3 situações já de mulheres vítimas. Eu acho que é um número importante, porque nós somos um serviço que ainda é pouco divulgado. A gente divulga aqui dentro da casa, eu divulgo, mas a gente precisa de mais, eu penso que mais visibilidade em Santa Maria, porque o papel da Procuradoria é extremamente importante. Nós temos uma sala de acolhimento, onde a gente pode encaminhar para os serviços, tirar a dúvida dessas mulheres e cada vez mais valorizar esse espaço. É um legado muito importante. Eu quero, talvez, em algum momento eu não continue, né? Porque a gente está vereadora, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui, mas eu quero que as próximas gerações estabeleçam esse espaço e que outras mulheres que virem depois de mim lutem para que esse espaço continue. Essa a maior responsabilidade que eu tenho. Daqui 20 anos eu voltar aqui, né, bem mais velha, lembrando da minha história, e que esse espaço esteja aqui. Que esse espaço continue e que outras mulheres continuem. Eu me emociono porque é muito importante esse espaço. É um espaço de luta para nós, é um espaço de representatividade. E a gente precisa tornar ele visível e importante para a sociedade. Eu quero muito que isso aconteça, eu tenho certeza que vai acontecer. A senhora que tem uma filha, mulher, né? Isso também é muito representativo, né? Criar um espaço em que seja, vamos dizer assim, mais tranquilo viver, porque hoje ser mulher não é fácil. Não. E a gente conversava antes de entrar na entrevista. 10 feminicídios. Uma mulher ontem sofreu violência sexual, foi brutalmente violentada,
fisicamente, psicologicamente, e a gente fica preocupada com toda essa situação. E por isso que a gente entende que um espaço como a Procuradoria é importante, para que a gente não tenha mais esses números, para que a gente não veja mais mulheres sofrer, para que elas possam nos procurar e pedir ajuda. Talvez essas 3 mulheres que nós atendemos esse ano na Procuradoria, foram situações bem difíceis, elas poderiam estar dentro dessa estatística, e elas não estão. E é porque hoje a gente tem esse espaço aqui. Vereadora, de forma prática, assim, quem pode procurar a Procuradoria Especial da Mulher? Bom, eu preciso de uma orientação jurídica, eu preciso saber o que eu vou fazer, enfim, eu estou sendo vítima de violência, eu não sei por onde seguir. Enfim, quem pode? Qualquer mulher que estiver com dúvida, que precisar de uma orientação, pode procurar. E qualquer cidadão também, porque pode ter alguém que queira fazer uma denúncia e a Procuradoria pode estar ajudando de alguma forma, né? Pode estar dando uma orientação. Não necessariamente a pessoa precisa ter ido na delegacia para vir aqui na Procuradoria da Mulher, procurar um auxílio. Ela pode procurar a Procuradoria independente de ter feito um registro ou um boletim de ocorrência, simplesmente para ser ouvida, para tirar suas dúvidas, porque muitas vezes o que falta é informação, é uma segurança. E muitas vezes as mulheres vieram aqui para serem ouvidas, para terem uma informação, né? Para terem um apoio ou um direcionamento dos serviços que hoje existem dentro do município. A exemplo do Centro de Referência para as Mulheres, que atende na questão psicológica, de assistência social e jurídica, né? Que também foi uma luta do nosso mandato e que hoje existe no município. Hoje existe um serviço que a gente homenageou também recentemente, da Guarda Municipal, os guardiões da Maria da Penha, né? Então, são serviços que hoje tem no município e que muitas mulheres desconhecem. Dentro do CIOSP, por exemplo, quando tu vai até o plantão, já que a Delegacia da Mulher não é 24 horas, nós temos uma sala das Margaridas, que é uma sala individual para atender. Muitas mulheres vão até lá e acabam não sendo atendidas porque desconhecem esse serviço. Então, nós temos todas as informações dos serviços existentes no município e que a gente quer passar para as nossas mulheres e está ajudando elas. E a Procuradoria é com certeza esse espaço. Vamos passar o serviço então, para quem quiser entrar em contato com a Procuradoria da Mulher, pode mandar um e-mail para procuradoriadaMulher@câmara-sm.rs.br ou então um WhatsApp para o número 55 996 916747. Então, é mandar uma mensagem que a vereadora, né, vai responder, vai marcar um horário para receber aqui com muito acolhimento e respeito, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. E privacidade também, resguardar, né, a sua identidade, as suas informações. Com certeza isso vai ser respeitado, né, Camila? É importante dizer também. Vereadora, estamos quase acabando aqui o nosso programa, mas eu gostaria de forma breve que a senhora fizesse uma avaliação sobre o seu mandato até aqui. Camila, como eu te falei, é uma continuidade, né, de propostas. A gente está muito entusiasmado, apresentamos 2 projetos de lei também para entendendo a importância das mulheres no empreendedorismo feminino. Porque se a gente sabe que muitas mulheres não saem do ciclo de violência porque elas não têm autonomia financeira, a gente está apresentando um programa. Também para a questão dos autistas, a gente está apresentando um projeto de lei de prioridade das mães e dos pais e de representantes legais utilizarem as filas independente de estar na presença a criança, porque muitas vezes a criança está na terapia e acaba a mãe utilizando daquele momento ou o pai para utilizar de algum serviço e daí tem que ser mais célere, né? E eles pediram essa demanda para nós, a gente está atendendo. Então são várias pautas que a gente está tratando, né? Continuo na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, continuo agora também de serviços públicos, atendendo as demandas, diversas demandas da nossa sociedade. Temos vários problemas, né?
estruturais, de estrutura, de infraestrutura, de questão também problemas de água, de luz, acesso a isso, acesso a esses serviços, né, também. E a gente ajuda muito nesse sentido, na questão da saúde. A gente está sempre atendendo a comunidade em várias pautas. Então eu penso que o mandato, além de receber essas demandas da comunidade, faz um trabalho macro também, né, e quer continuar muito voltado para as comunidades, dialogando, caminhando, que nem eu digo, a gente tem a nossa proposta que é o Gabinete Perto de Você, e essa interlocução com o povo, para mim, é o que alimenta o nosso mandato e fortalece ele, para que a gente possa cada vez mais estar defendendo o povo de Santa Maria. Então, é muito isso, e com certeza a gente está muito entusiasmada e tenho certeza que vai ser um grande trabalho nesses 4 anos que temos aí ainda. Vereadora, para fechar os seus contatos, quem quiser entrar em contato com a vereadora Marina Calegaro, como faz? Nós temos o nosso canal de WhatsApp, que é o 9969-13015, que é o nosso contato de WhatsApp, que está sempre ali, o pessoal sempre nos mandando mensagem. E também aqui através do nosso gabinete, é o Gabinete 02, é um gabinete muito visitado aqui na Câmara. O que precisar, podem procurar o nosso gabinete, que com certeza a gente vai estar atendendo aí a comunidade. Obrigada, vereadora, um prazer conversar com a senhora. Obrigada. Esse foi o programa Retrato Público com a vereadora Marina Calegaro, do PT. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.